Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa nova série de mensagens chamada Shalom. Essa série de mensagens será uma série de 2 meses no livro de Salmos, onde nós vamos observar como que as Escrituras nos ensinam através dos Salmos a respeito dessa paz que nós cantamos hoje. Shalom é a palavra hebraica para paz e significa muito mais do que somente paz. Paz, às vezes, nós pensamos em níveis de relacionamento, nós pensamos no nível de paz interior, nós pensamos em paz de espírito. Shalom é a expectativa do Antigo Testamento de que todas as coisas estariam resolvidas, de que a redenção de Deus teria o seu propósito final e o nosso relacionamento com o Senhor seria um relacionamento de paz. Nosso relacionamento com os outros seria um relacionamento de paz. Nosso relacionamento com a criação seria um relacionamento de paz. Nossa relação com toda a criação e uns com os outros seria marcada por Shalom, completude. Esse é o desejo que eu tenho para essa série de mensagens. Que a gente olhe para o livro de Salmos e procure elementos que Deus tem para nos ensinar, que apontam na direção dessa paz que Ele tem para oferecer. Uma paz que está disponível para todos nós hoje, mas uma paz que vai ser apresentada para nós aos poucos, nas diferentes fases que nós vamos viver. Meus irmãos, nós passamos dias bons, nós passamos dias difíceis, nós passamos dias incríveis. Nós temos dias de perseguição, sofrimento, nós temos dias complicados, nós temos todos os tipos de experiência durante a nossa jornada e durante a nossa caminhada. E o livro de Salmos nos ensina que Deus tem paz a nos oferecer em todas as fases da nossa vida. E para tentar explicar isso para vocês, eu tenho uma proposta de ensinar o livro de Salmos, considerando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo como um ponto de partida para o nosso entendimento do texto. E eu queria mostrar para vocês que nesses 8 encontros que nós teremos, nós vamos olhar para salmos que falam sobre a vida como ela deveria ser, e nós vamos lembrar da criação do nosso Deus. Nós vamos ver salmos que vão falar sobre sofrimentos, dores, e nós vamos lembrar da queda que nos separou do nosso Deus. Nós vamos ver salmos que foram escritos em dias incríveis, depois de grandes livramentos, e nós vamos lembrar da nossa redenção em Cristo Jesus. Mas em todos eles, nós vamos lembrar da expectativa que nós temos de um dia desfrutar desse shalom para sempre. Nessa série de mensagens, nós vamos olhar para salmos que falam sobre a vida do salmista nos dias em que ele experimenta orientação, quando a vida vai de acordo com aquilo que ele espera na presença de Deus. Nós vamos ouvir o salmista em dias de desorientação, quando tudo dá errado e ele não sabe para quem pedir ajuda. E então nós vamos ver salmos de reorientação, quando Deus reorienta a vida do salmista. E a expectativa de que um dia todos esses elementos, todas essas dores, todos os nossos sofrimentos serão resolvidos diante do Senhor. Essa é uma série de mensagens para alinhar o nosso coração com o Senhor, com o desejo que Ele tem, com o projeto que Ele tem. E lembrar a mim e a você que eu e você, seguidores de Cristo Jesus, somos totalmente suscetíveis aos problemas da vida. Em um mundo que diz que os seguidores de Cristo Jesus serão prósperos financeira e emocionalmente, nós lemos os Salmos e vemos os nossos irmãos do passado sofreram muito. E nós olhamos para Cristo Jesus como aquele que sofreu no nosso lugar. E nós começamos a entender que existe um lugar para o sofrimento na nossa vida, mas que existe redenção para o nosso sofrimento, mesmo nessa vida. Essa é uma série de mensagens
para nos alinhar com o propósito de Deus. E nós vamos fazer isso passando pelas diferentes partes dessa série de orientação, desorientação, reorientação e expectativa 2 vezes. Lendo salmos que nos ensinam a como lidar com cada uma das fases da nossa vida, ou como nós devemos responder para o nosso Senhor nesse período. Como você pode perceber, a primeira coluna, Salmos 1, 13, 40 e 47, essas são a série de mensagens que nós teremos no mês de maio, corrigindo o que está escrito no texto aí, mas no 104, 51, 30 e 110, será no mês de junho, um mês que eu não estarei aqui. Por isso eu quero começar essa série de mensagens pedindo já para vocês de antemão a orarem pelo meu mês de junho. É um mês que eu estarei na Tyndale House, em Cambridge, na Inglaterra, para uma série de treinamentos. Eu passo 2 semanas de treinamento e uma 3ª semana de férias na cidade de Cambridge, onde vou ter a oportunidade de ser treinado em outras áreas dos estudos bíblicos. Essa vai ser bastante exigente, vai ser super intensivo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso te contar depois. O Arnon vai comigo também, você pode perguntar para ele. Mas a ideia é um período de treinamento. Então, a segunda parte dessa série de mensagens ficará por conta dos nossos pastores. Por isso, lembrem de orar por nós, lembrem de orar por essa viagem. Vai ser uma viagem bastante exaustiva e será, sem dúvida, muito proveitosa. Esse é o plano dos próximos meses para a série de mensagens que nós temos aqui. E eu gostaria de lembrá-los que, enquanto nós estudamos o texto dos Salmos, você pode procurar mais informações. Nós já tivemos várias séries de mensagens na nossa igreja sobre os Salmos. Nós já falamos sobre os Salmos como oração. Nós já falamos sobre os Salmos para a nossa vida. Nós já fizemos séries no Salmo 119. Mas o livro de Salmos é um livro que nós, vira e mexe, voltamos para estudar, porque é um livro que nos ensina a alinhar, a realinhar o nosso coração com o propósito e o plano de Deus para as nossas vidas. E na mensagem de hoje nós vamos ouvir sobre o Salmo 1, um salmo super conhecido, um salmo que você provavelmente já memorizou, além de ter lido agora há pouco, que você já provavelmente já teve ele na sua casa, em algum momento você já passou, você já estudou ele com certeza no Minifonte, mas o fato é, esse é um salmo muitíssimo conhecido. Um salmo que até esse momento, em 8 anos de igreja, eu nunca preguei. E, curiosamente, é um dos salmos que eu mais uso em aconselhamento, eu uso em casa, mas esse é um salmo que eu nunca preguei. E é tão gostoso poder voltar para um texto tão conhecido e ser confrontado por ele novamente. E o que eu pretendo apresentar hoje para vocês, meus irmãos, não tem absolutamente nada novo. Eu basicamente vou ler o texto com vocês hoje. E o meu desejo é que esse texto transforme a sua vida, porque essa é a palavra do Senhor viva e eficaz. O que eu quero fazer hoje é ler o texto com vocês. E eu quero responder para você, como é que vive uma pessoa quando as coisas estão bem? Imagine que a sua vida, as coisas estão caminhando bem. Que o trabalho está dando certo, as coisas em casa estão bem, os seus relacionamentos estão vivendo dias de paz. Como é que vive uma pessoa que vive dias de paz? É uma pessoa que tem a consciência de que existem 2 formas de viver esse mundo, existem 2 caminhos. Um caminho que me leva à presença do Senhor e um caminho que me leva para longe dele. Todos os dias eu posso tomar a decisão de me aproximar do meu Senhor ou de me distanciar do meu Senhor. Todos os dias diante de mim estão 2 opções, 2 caminhos. E o livro de Salmos, capítulo 1, vai dizer que a vida de uma pessoa que anda com Deus entende que existem 2 caminhos completamente diferentes. E o sábio aprende a escolher o caminho correto. O sábio aprende a tomar a decisão correta. O salmista inicia o seu salmo dizendo o seguinte no versículo 1, bem-aventurados, aquele que não anda no conselho dos ímpios. E a palavra bem-aventurado não é uma palavra que a gente usa com muita frequência. É difícil traduzir bem-aventurado. Algumas traduções mais contemporâneas usam a palavra feliz, mas feliz é muito pouco.
A palavra hebraica utilizada aqui tem uma ideia de bênção, tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor, tem a ver com o seu relacionamento com o próximo, tem a ver com o seu relacionamento com a criação. Ele descreve muito mais do que somente alegria. É muito mais do que somente felicidade. Certamente inclui felicidade, mas é muito mais do que isso. Talvez fale sobre florescimento, sobre plenitude, sobre satisfação. Eu escolhi a palavra alinhamento para tentar explicar o que uma bem-aventurança é. Bem-aventurança é uma vida alinhada com Deus. Bem-aventurança é uma vida pessoal alinhada com Deus. Uma família alinhada com Deus. Ou quando nós vivemos do modo como Deus espera que nós vivamos. E cá entre nós não tem nada melhor do que um dia bom para desfrutar da presença de Deus. Mas o grande desafio da nossa vida é que quando nós experimentamos dias bons e dias tranquilos, esses são os dias que nós nos esquecemos do nosso Senhor. Quando o trabalho está bem, você não precisa orar pedindo ajuda. Quando a família está bem, você acha que foi você que fez, que você que conseguiu, foram seu braço, foram seus méritos, foram seus grandes recursos de administração de conflito que resolveram o problema. Quando as coisas estão bem, nós nos esquecemos do nosso Senhor. E nós nos esquecemos não porque são muitas as informações que nós precisamos lembrar. É porque por sermos seres humanos caídos, marcados pela presença do pecado, nós temos uma tendência de esquecer quem Deus é nas nossas vidas. Nós temos a tendência de esquecer que a nossa existência depende dEle, de que a nossa vida depende dEle, de que a nossa salvação depende dEle. Nós temos a tendência de esquecer a graça dele nas nossas vidas. E é por isso que, quando nós estamos enfrentando dias bons, nós precisamos estar completamente alinhados com o Senhor. Caso contrário, nós corremos o risco de tomar decisões que vão nos levar para longe dele. Tomar decisões que vão nos levar para um distanciamento dele, que vai levar a nossa vida para uma vida de desorientação. E uma pessoa sensata da perspectiva do livro de Salmos. Aliás, esse é o primeiro livro dos 150. Essa é a grande introdução de todo o livro da adoração de Israel. Esse é o primeiro, essa é a introdução. Ele está dizendo que uma pessoa que é sábia, ela entende que diante dela estão todos os dias dois amores. Dois amores. Nós podemos ter amores que são alinhados com o nosso Deus, ou nós teremos amores que serão alinhados com as nossas vontades. O nosso coração enganoso como é, o nosso coração corrupto como é, ele sempre está pronto para se entregar, para amar alguma coisa que não é o nosso Deus. E se nós prestarmos atenção, isso acontece o tempo todo. Isso acontece quando aparece uma oportunidade de emprego. Ou para vocês que gostam de tecnologia, quando aparece um novo aplicativo, ou quem sabe um novo celular, ou quem sabe um novo dispositivo que chama a sua atenção, um novo carro. E de repente o nosso coração, ele se apega àquilo. Essa semana eu estava procurando um carro, não que eu vá trocar de carro, mas eu estava procurando um carro para trocar. E quanto mais você procura, mais opção aparece. Aí você limita na sua faixa de preço. Eu tinha limitado em R$60 mil. Eu terminei procurando carros de 250. Porque eu não consigo imaginar como que eu vou viver sem ter um carro que não estacione para mim. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso de todas as câmeras de segurança, de um carro blindado. Não preciso de tudo isso. É que o meu coração pecaminoso como é, ele começa a tratar como necessidade aquilo que é só a vontade do meu coração. E eu esqueço do Senhor. E eu esqueço das coisas do Senhor. E aquilo que era só um passeio sobre o carro foi um lembrete de que eu estou sempre pronto a me distanciar do meu Deus. E acontece com tudo que a gente faz. Acontece com a vida comum. Às vezes você é profundamente apaixonado pelo seu trabalho e gosta muito de fazê-lo. Mas você se empenha de maneira tão intensiva que você se doa e se desgasta. E de repente aquele é o seu grande amor. Ou quem sabe o seu cônjuge. Dia das Mães, quem sabe não seja a sua mãe. Todos nós temos diante de nós
amores e o nosso coração está sempre pronto a se apegar. A questão é que uma vida alinhada com Deus, uma vida bem-aventurada, é uma vida que entende que os nossos amores devem estar orientados àquilo que pertence a Deus. E se o nosso coração não estiver inclinado às coisas que pertencem a Deus, é uma questão de tempo para que ele seja desorientado para aquilo que vai me levar para longe do Senhor. E o modo como o autor apresenta esses dois amores, ele descreve dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que ele vai descrever é o que nós vemos no texto sendo chamado de ímpio. Bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. E ímpio não é uma palavra que a gente usa, não é uma palavra do nosso cotidiano. Mas se você observar quem é esse ímpio nesse texto, você vai perceber que tem um monte de coisa ruim associada a ele. Observa, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. A impressão que nós temos é que essa pessoa ímpia, que é essa pessoa que está desalinhada com o Senhor, que é uma pessoa que talvez esteja na comunidade da fé, mas não está alinhada com Deus, não vive uma vida de bem-aventurança, ela tem um modo de viver que é profundamente contagiante. É como se existisse um tipo de discipulado reverso. Esse ímpio, ele consegue influenciar de tal forma, ele consegue envolver de tal forma, que de repente o que ele fala começa a fazer sentido para nós. As apresentações, as ideias, elas começam a fazer sentido para nós. E o autor do Salmo 1, ele faz um negócio muito legal nesse texto. Ele faz o que eu chamo de, presta atenção, essa vale anotar, é uma tripla tríade de alertas. Já não basta ser 3, são 3 vezes 3. Ele vai dizer para você que existe um modo de andar, um modo de ficar e um modo de parar que faz todo sentido com esse discipulado reverso que ele propõe. Observe. Se você observar os verbos que são utilizados nesse texto, você vai perceber que ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Se você olhar esses verbos em sequência, você entende exatamente o que está acontecendo. O ímpio, ele tem uma forma de discipular, ele tem uma forma de envolver, ele tem uma forma de apresentar que a partir do momento que você começa a inclinar o seu ouvido para dar atenção para essas coisas, você começa a andar de acordo com esses conselhos, ou seja, a sua vida começa a incluir princípios e valores que foram ensinados por aqueles que estão andando longe do Senhor. E de repente você se detém nesses princípios. Não foi um engano, não foi um equívoco, não foi um tropeço. Aquilo faz parte da sua vida. E então ele diz, você vai se assentar com eles, você vai estagnar, você vai ficar ali. Os verbos utilizados nessa sentença demonstram um declínio progressivo em direção à distância do Senhor. Uma vida desalinhada com Deus, ela é progressivamente distante dele, aos poucos. Mas ele continua dizendo, e ele fala sobre o conselho, ele fala sobre o caminho, ele fala sobre a companhia. E são 3 expressões que descrevem a influência dessa pessoa nas nossas vidas. São os seus hábitos que começam a fazer parte da nossa vida, são as suas ideias que começam a entrar e fazer parte. Mas o terceiro elemento é chocante, porque o ímpio é alguém que anda longe do Senhor. O pecador é pior do que ele. O zombador é pior que os dois. Da perspectiva do Antigo Testamento, essas três palavras descrevem um tipo de gente que anda desalinhada com Deus. Começam com impiedade, são poucas coisas de alguém que está desalinhada. Mas o zombador é aquele que no final olha para trás e ri dos princípios de Deus. Ele está tão desalinhado com o que Deus tem para oferecer para a sua vida, que no final desse projeto, ele zomba dos princípios de Deus. Meus irmãos, esse é o caminho do ímpio. Esse é o caminho que está à nossa frente. Esse é um dos amores que nós vemos nesse mundo. Quando nós estamos passando pelo discipulado do secularismo, dessa vida cotidiana que nós vemos todos os dias nas nossas mídias sociais, quando nós estamos presenciando o discipulado nas nossas séries, nos nossos jornais,
Nós estamos sendo ensinados a todo momento a amar aquilo que não é de Deus, aquilo que é distante do Senhor, aquilo que nos separa dele, o tempo inteiro. Esse é o discipulado reverso de todos os dias, que coloca no nosso coração amores que nós não deveríamos ter. E aos poucos, nós ouvimos o conselho, nós adotamos o modo de vida, nós nos fazemos companhia. E se a gente não prestar atenção, nós vamos andar com zombadores. Meus irmãos, todos os dias o nosso coração está sendo convidado por esse mundo para uma vida distante de Deus, uma vida separada dele. Mas existe um outro tipo de amor, o salmista diz. Ele diz o seguinte: ao contrário, o indivíduo bem-aventurado, alinhado com Deus, uma pessoa que está desfrutando da sua presença e da bênção divina, essa pessoa, ela tem a sua satisfação na lei do Senhor. E a sua satisfação na lei do Senhor, ela representa esse amor alinhado com o que Deus tem. Ele representa o que nós deveríamos ter todos os dias, que é um desejo por conhecer mais de Deus, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de ouvir o seu ensino. Diante de nós está a possibilidade de ler as Escrituras e encontrar nela satisfação. Se a leitura das Escrituras é penosa para você, meu irmão, é porque provavelmente seu coração já foi tomado por outros amores. Talvez você já tenha... se você acreditou que ler as Escrituras é perder tempo, ou que você não tem tempo para ler as Escrituras, ou que na correria do seu dia a dia você não pode gastar tempo com o Senhor lendo as Escrituras, é porque o seu coração já foi tomado por um outro tipo de amor. Já existe um desalinhamento na sua vida. Essa não é a vida da bem-aventurança. Essa não é a vida da bênção. A vida abençoada por Deus, ela é marcada por um profundo amor pela palavra dele. Você lembra quando você estava apaixonado? Que a carta, o telefonema, o e-mail, o WhatsApp, a mensagem da pessoa amada mudava o seu dia? Ouvir a voz da pessoa amada mudava o seu dia? Por que a gente não tem esse desejo por ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso amado, do amado das nossas almas? Por que nós não temos esse sentimento de satisfação, de gastar tempo com o Senhor, ouvindo a sua voz, lendo as Escrituras? Nós precisamos dessa satisfação nas nossas vidas. Amores ordenados são esses amores que são colocados diante do Senhor. Nós encontramos satisfação na sua lei, nela nós meditamos de dia e de noite. Eu lembro quando eu lia isso, jovenzinho, e eu ficava pensando como que uma pessoa medita de dia e de noite na palavra de Deus. E como que eu imaginava? Eu imaginava alguém que andava com a Bíblia, que ia com a Bíblia para a escola. E que lá na escola, na aula de matemática, ele ouvia uma frase sobre alguma coisa sobre a matemática e olharia nas Escrituras. E ele meditaria nas Escrituras no meio da aula. E aí ele vai para o recreio e ele encontra os seus amigos e ele não vai jogar bola. Ele abre as Escrituras e faz uma meditação. Chama os amigos e faz uma reunião. Faz um culto público no parque. Volta para casa, lê as Escrituras e lê as Escrituras antes de dormir. E claramente eu voltei para casa frustrado todos os dias da minha vida porque eu nunca fiz isso. Como que uma pessoa medita de dia e de noite na palavra? Da mesma maneira que a gente medita de dia e de noite pelas propagandas das botas, das bolsas, dos carros que eu quero comprar. Nós passamos o dia inteiro procurando promoção, procurando coisa para comprar, viagem para fazer. Se você não fez um planejamento de viagem esse mês, está atrasado. Né? Tem 800 sites que vão te ajudar nisso. Eu passo o dia inteiro pensando no meu trabalho. Eu vou para o meu trabalho pensando no meu trabalho, eu vou para casa pensando no meu trabalho, eu vou para o meu trabalho para trabalhar pensando no meu trabalho, eu penso no meu trabalho. Eu estou o tempo inteiro com essas coisas na minha mente. Por que eu não coloco as Escrituras nesse processo? Eu preciso tomar uma decisão. Qual é a decisão de sabedoria aqui? O que a Escritura me ensina?
Eu preciso falar com a minha casa, eu estou com um problema na minha casa, eu preciso conversar com os meus filhos. Como que a Escritura me ensina nisso? Eu tenho um novo projeto para fazer, Senhor, me dá graça. No mundo antigo, meus irmãos, não existia esse negócio de cada um levar sua Bíblia para casa. Essa Bíblia do salmista seria lido para ele no dia da reunião da comunidade. Ele ia se assentar na assembleia, alguém leria para ele. Ele teria que ouvir, memorizar e ir para casa. O único modo desse indivíduo ler essa palavra era lembrar aquilo que foi lido para ele no encontro semanal. É por isso que eles meditavam dia e de noite. Era tão escasso o acesso que eles valorizavam muito. Eles memorizavam, eles refletiam, eles pensavam. Nós temos 932 traduções no celular e nós não lemos nenhuma. Por quê? Não é importante. Mas uma vida abençoada, alinhada com Deus, é uma vida que tem os seus amores, a sua satisfação voltada para essa palavra, de tal forma que ela o conquista. Como que seu coração seria se ele estivesse transbordando do Senhor? Como que ele seria se ele estivesse cheio da palavra de Deus hoje? Sua vida seria alinhada com o propósito dele. Sua vida seria uma vida de bênção. Seria uma vida de bênção. O salmista diz que não só existem dois amores disponíveis, mas existem dois resultados também nessa história toda. O primeiro resultado nós conhecemos muito bem. O Salmo no versículo 3 diz o seguinte: ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Os justos, aqueles que têm uma vida alinhada com o Senhor, eles são como árvores plantadas. Meus irmãos, quem foi que plantou essa árvore? O salmista não me disse, mas uma coisa eu sei: a árvore não se planta. Uma pessoa que tem o desejo, o amor de conhecer a palavra e meditar na palavra do Senhor o dia inteiro, ele vai ser plantado pelo Senhor junto a um ribeiro de águas, e não nas cisternas rotas que não podem reter água. Ele vai ser colocado no lugar onde pode florescer, onde pode frutificar. A vida floresce quando nós buscamos o Senhor, porque nós temos fundamento, nós temos raízes. Mas não é porque nós nos fizemos estar ali, mas porque Deus foi bondoso e nos colocou ali. Essa árvore, ela dá fruto no tempo certo. Essa é uma verdade a respeito do mundo que a gente esquece. O mundo sem agrotóxico, você não tem frutas do ano, você tem frutas da época. Uma pessoa que é alinhada com o Senhor como uma árvore frondosa, ela vai dar frutos, mas ela não vai dar fruto todo dia. A vida orgânica da árvore tem fases. Tem fases de crescer, tem fases de não crescer. Tem fases de dar fruto, tem fases de não dar fruto. Tem primavera, mas tem outono. Isso tudo faz diferença. A Escritura diz que no tempo certo ela vai dar o seu fruto. Nós vamos florescer e frutificar, mas não por meio da performance. Não porque nós conseguimos controlar os meios, mas porque Deus vai operando em nós e fazendo com que a sua palavra frutifique no nosso coração. Mas uma árvore que é plantada junto a ribeiros, ele tem árvores que não murcham. Quando eu cresci jovenzinho lá em Boa Vista, você tinha algumas das nossas viagens era pelo um cerrado, um grande cerrado. Não tem árvores altas nesse cerrado, você vê alguns cajueiros. Mas você olha assim à distância, vai longe o olhar, sem você ver árvores grandes, exceto onde existe rio, onde existe água. Naqueles lugares você vai perceber árvores que florescem, que frutificam, que são grandes. Você conseguia mapear os rios na estrada somente de olhar onde estavam as árvores e o caminho de vitalidade que ele deixava. O mundo antigo não era diferente. No lugar desértico como era, onde a região onde eles estavam, eles sabiam que uma árvore só iria ficar com folha sem murchar se ela estivesse perto da água. Assim é a nossa vida. Se o nosso coração estiver alinhado com o Senhor,
se a nossa vida estiver alinhada com os propósitos dele, com a bênção dele, nós também vamos ser flores que não murcham. Vamos ter vitalidade para a vida. Nós também seremos abençoados por Senhor. E ele termina com a frase dizendo: e tudo o que ele faz, ele prospera. O resultado de uma vida alinhada com Deus é prosperidade. Mas não é prosperidade financeira, não é que você vai sair daqui rico ou saudável. Afinal de contas, se olhar para o lado, nós não temos nenhum dos dois por aqui hoje. Nós estamos todos passando os apertos da vida, de todos os tipos. A prosperidade da Escritura é uma prosperidade dessa proximidade com Deus, essa vida conectada, alinhada com Ele. Porque quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós não vamos nos oferecer para grandes projetos da nossa própria vontade. Nós vamos nos render aos projetos que Deus tem para nós. E quando nós nos rendemos aos projetos de Deus, Ele faz o projeto dele prosperar. Você quer uma família que seja próspera, marcada pela presença de Deus? Faça da sua família um projeto dele. Você quer que o seu trabalho seja um trabalho abençoado? Faça do seu trabalho um projeto de Deus. Leve Cristo Jesus para trabalhar com você. Seja representante de Cristo onde você estiver. E deixe Deus trabalhar na sua vida onde você estiver. Deixe Ele fazer o trabalho dele na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Deixe que o reino dele prospere. Deixe que o reino dele apareça através da sua vida. Esse sucesso que a Escritura apresenta não é o sucesso do seu projeto. É a nossa presença no projeto dele. O projeto dele não vai ficar sem realizar. Ele vai fazer. Mas existe, por outro lado, o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, que tem esse modo de vida diferente desse alinhado do Senhor, que é essa vida separada de Deus, o resultado é completamente diferente. Não vai ser marcado por sucesso, não vai ser marcado por vitalidade, não vai ser marcado por uma árvore. Na verdade, o salmista descreve como alguém que é como uma palha. O contraste aqui, meus irmãos, tem que ser muito claro. Uma vida alinhada com o Senhor é como árvore plantada, uma vida longe do Senhor é como palha. O vento leva, não tem vida, não tem vigor, não tem raiz, não tem beleza. É palha. Ele está dizendo que a vida do indivíduo é sem valor. Ele está dizendo que tudo que o indivíduo conquistar, ainda que fique famoso, será sem valor diante de Deus. Que ele é o seu projeto, a sua proposta, o seu reino, e não o reino dele. Árvore plantada, palha que o vento leva. É por isso que os ímpios não resistirão no julgamento. O salmista está dizendo que uma vida de impiedade vai me levar ao julgamento de Deus. Existem duas formas de entender a palavra julgamento. Pode ser agora ou pode ser amanhã. E ainda que existam muitas divergências entre qual dos dois é o sentido mais específico dessa palavra, nesse caso, pense nos dois como alerta. Uma vida desalinhada com Deus pode te levar a um julgamento de Deus agora, mas certamente vai te levar a um juízo amanhã. Uma vida desalinhada com os propósitos de Deus me coloca diante da possibilidade de disciplina de Deus. Como filho de Deus, como membro da comunidade, eu posso sofrer a disciplina divina. Me distanciando do Senhor. E eu estou sendo alertado, a distância do Senhor vai ser custosa para mim. Eu posso ser julgado por isso. E é por isso que ele diz que eles não resistirão aos pecadores na comunidade dos justos. Os pecadores na comunidade dos justos são pessoas que não vão prosperar no modo como o Senhor está ensinando nessa passagem. O Salmo número 1 é muito claro. Existem dois amores. Existem dois resultados. E existem dois destinos. No final, o salmista vai terminar dizendo o seguinte: o Senhor conhece o caminho dos justos. E a palavra conhece aqui pode ter até o sentido de aprovação. Ele está dizendo, eles estão
tão próximos nessa caminhada, eles estão tão juntos nessa caminhada, que o Senhor conhece e o Senhor aprova. Esse é o caminho que Deus tem para oferecer. Esse é o caminho que Ele oferece, esse é o caminho que Ele dá. Quando nós pensamos na vida com Deus, nós precisamos pensar que as nossas decisões, todos os dias, elas estão sendo acompanhadas pelo nosso Senhor. E quanto mais o nosso coração se inclina para Deus e a Sua palavra, mais nós nos parecemos com Ele, mais próspero nós nos tornamos e mais próximos de Deus nós ficamos. Esse é o caminho que Deus conhece, esse é o caminho que Deus aprova. Andar com o Senhor, conviver com o Senhor é intimidade com Ele, é proximidade com Ele. E a pergunta que fica então é: como que está o seu relacionamento com o Senhor? É um relacionamento de proximidade? É um relacionamento de quem anda junto, de quem se conhece? Ou você vive com o Senhor quinzenalmente, semanalmente, quando visita o culto? Porque se a sua vida com Deus é somente um calendário religioso, o seu coração não está sendo moldado pela palavra dEle. O seu caminho não está sendo moldado pela presença dEle. É capaz que ele esteja sendo inclinado à impiedade e você nem percebeu isso ainda. Meus irmãos, os dois caminhos que nós estamos vendo são completamente diferentes. São muito próximos de nós, mas completamente diferentes. Nós podemos desfrutar da bênção de Deus, com nosso coração voltado para a palavra dEle, para ouvi-lo, com uma vida marcada pela presença dEle, mas para viver com Ele, para andar com Ele. Qualquer coisa mais trágica de uma viagem de trabalho de longo prazo, fica longe da sua família, fica longe do seu cônjuge. É horrível ficar muito tempo. Por quê? Porque o nosso coração é inclinado a amar o nosso cônjuge. E a ausência dele nos deprime, nos chateia, nos entristece. Por que a gente quer viver vidas assim longe do Senhor? Como se a nossa tristeza e distância do Senhor não fosse importante. Por que a gente quer entorpecer os nossos sentidos para que a gente se esqueça da necessidade que nós temos dele? Por que nós queremos nos entregar a tantos afazeres, a tantas coisas da nossa agenda e nos esquecemos que existe um Deus que me ama, que nos ama e que está pronto a viver e conviver, que espera viver e conviver conosco? Esse é o caminho que o Senhor conhece. Esse é o caminho que Ele aprova. O outro caminho do discipulado reverso, que me faz viver como um ímpio, como um pecador, como um zombador, esse é o caminho que leva à destruição. E, meus irmãos, existem duas maneiras de entender destruição nesse texto. Alguns vão dizer que a destruição é agora, outros vão dizer que a destruição é depois. Mas, meus irmãos, vale realmente a pena tentar viver uma vida de acordo com esse mundo longe do Senhor, sabendo que existe destruição para a nossa alma aqui perto? Vale a pena viver uma vida tão distante da graça que nós somos mais parecidos com a destruição ou mais merecedores da destruição do que da presença do nosso Deus? Qual seria a maior dor ou destruição da nossa vida do que uma vida longe de Deus? Uma vida separada dele agora, onde nós podemos viver com Ele, mas nós escolhemos viver sem Ele. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. São dois amores diferentes. São dois modos de vidas diferentes. São dois resultados completamente diferentes. Mas é você que tem que escolher qual é o caminho que você quer seguir. Não dá para viver uma vida abençoada por Deus, alinhada com Ele,
e escolher o caminho da impiedade. Não dá, é incompatível. São caminhos distintos. Não dá para escolher uma vida alinhada com Deus ou querer uma vida alinhada com Deus e ignorar a palavra de Deus. Não dá, esse é o caminho da impiedade. Não dá para viver, querer uma vida abençoada por Deus e não buscar ao Senhor para viver com intimidade com Ele. Uma vida distante dEle vai nos levar para o caminho da impiedade. Não dá. O Salmo, meus irmãos, é profundamente simples e profundamente claro. Existe um caminho abençoado. Existe um caminho que leva à destruição e a gente precisa escolher com sabedoria. A pergunta é como que você escolhe isso amanhã? Porque você ouve isso hoje, ou nós vamos ouvir isso hoje, nós vamos lembrar, eu não posso deixar de escolher o meu Deus todos os dias. Eu não posso deixar de ouvir a palavra e meditar nela. Mas amanhã tem uma série de notificações no seu calendário te esperando. Amanhã tem reunião, relatório, trânsito e correria. Como que você faz isso amanhã? A melhor maneira de você fazer isso amanhã é aprender a se arrepender hoje daquilo que você já não fez ontem. Porque ontem a gente poderia ter escolhido andar com o Senhor e já não o fizemos. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas e pedir ajuda. Chegar honestamente diante do Senhor e dizer, eu quero uma vida abençoada, mas eu luto todos os dias com o meu horário, com a minha agenda, com a minha correria, com a pressão dos meus amigos. Eu luto todos os dias com o corre, mas eu queria que o meu corre fosse abençoado pelo Senhor. Você pode começar a santificar a tua semana hoje. Você pode escolher santificar a tua semana hoje, dizendo, Senhor, aqui estão todos os meus compromissos, cuida deles por mim. Aqui estão todas as minhas preocupações, tira do meu coração. Aqui estão todas as reuniões difíceis e conversas complicadas que eu tenho essa semana. Me ajuda a meditar na palavra antes de enfrentar cada uma delas. Usa a tua palavra, Senhor, fala comigo. Usa o aplicativo, usa a Bíblia impressa, usa o podcast. Senhor, usa a tua palavra para falar comigo. Porque se você não tomar a decisão, e se você não tomar enquanto você está relativamente tranquilo, antes das 3 horas de fila do almoço do Dia das Mães, que você vai pegar daqui 15 minutos, se você não tomar essa decisão, agora, amanhã, você não vai lembrar. Você pode começar hoje se arrependendo de ontem. Você pode começar hoje entregando o dia de hoje. Você pode começar hoje entregando a sua semana. Mas nós precisamos aprender a decidir de maneira correta. Meus irmãos, a vida cristã é assim. Nós somos colocados diante de nós opções. Você pode seguir o conselho dos ímpios, ou você pode seguir o conselho do Senhor. Você pode ouvir o que o mundo ensina, ou você pode ouvir o que o Senhor ensina na sua palavra. Você pode viver a vida conforme o mundo descreve, ou você pode alinhar a sua vida com os princípios do Senhor. Mas se você tiver em dúvida sobre como fazer isso, sobre como você tem que fazer isso no dia a dia, eu queria que você lembrasse de um ensino de Cristo Jesus, que no final do Sermão da Montanha ele disse o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Lembrem que o caminho mais fácil é sempre o caminho pior. A porta é larga, o caminho é largo, mas esse é o caminho da perdição. Mas é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida. E são poucas pessoas que o encontram. E se você encontrou a Cristo Jesus na sua vida, você encontrou aquele que é a porta. É Ele que é a porta.
É Ele que é o vivo caminho. É Ele que aponta o caminho da verdade. E se você não sabe exatamente como viver essa vida que escolhe o Senhor, olha para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso modelo. Ele escolheu o caminho da bênção todas as vezes. Ele se inclinou para a lei do Senhor e meditou nela todo dia. Foi Ele que foi como árvore plantada. Foi Ele que nos ensinou o caminho da vida. Foi Ele que nos ofereceu o novo e vivo caminho. Quando você estiver em dúvida sobre o que fazer, olha para Cristo Jesus e faz o que Ele fez. Não fica tentando imaginar o que Ele faria. Faz o que Ele fez. Ele priorizou o Senhor. Ele priorizou a palavra. Ele priorizou a missão. Ele priorizou o reino. Faz o que Ele fez. Olha para Ele. Ele é o bem-aventurado. Ele é o nosso amado. Ele é o nosso Senhor. E é com Ele que nós vamos caminhar essa jornada da vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, porque na Tua palavra nós encontramos orientações que vão além, Senhor, de uma tabela ou de uma lista de afazeres. A Tua palavra é simples, confrontadora. A Tua palavra é diretiva. E hoje nós aprendemos, ouvindo a Tua voz, que nós precisamos incluí-lo nas nossas vidas, que nós precisamos mais do Senhor no nosso dia a dia, que nós nos esquecemos da Tua graça, que nós nos esquecemos do Teu amor. Mas nós somos profundamente carentes, Senhor, da Tua presença e da Tua graça. Por isso, Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia do nosso coração. Nós somos fracos. Às vezes nós queremos ser autônomos, Senhor, mas nós somos completamente dependentes do Senhor e da Tua graça. Usa, Senhor, essa palavra que lemos hoje nas nossas vidas e transforma, Senhor, o nosso viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.